ela faz esse voto com o Senhor. Deus assim, quando ela está orando, Eli, o sacerdote, não consegue assim interpretar, vai ver que ela, pensando que ela está embriagada, vai pensar que ela está assim, violando os costumes do templo, vai exortar a Ana. Ana fala: não, eu sou uma mulher tribulada de espírito, não tenho bebido bebida forte nem vinho, eu estou aqui mesmo, é só orando, rogando, suplicando aquele que pode entender minhas orações. Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aí ele cai em si, ele libera uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. A oração de Ana já está surtindo efeito através da vida de Eli. Eita! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Oh, meu Deus! A oração de Ana, eu posso dizer que é uma oração que está recebendo a resposta imediata. Aí o sacerdote que tem autoridade divina, ainda que estava todo desconcertado, mas ele é o sacerdote da casa, é ele que tem autoridade. Ele vai liberar uma palavra de vitória para Ana. Ana sai dali agora e vai para a sua casa, regressa para a sua casa. E o texto vai dizer que quando eles chegam em casa, Eucana conhece a Ana, ou seja, tem, né, a relação de intimidade com Ana. E a virtude do Espírito Santo se manifesta. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Interessante é que nesse texto, a rivalidade de Ana e Penina, ela vai fazer assim um paralelo com Sara e Agar. Só que tem um diferencial. Sara não tem a predisposição de Ana de orar. Sara quer terceirizar o serviço, quer bota Agar, né, para se coabitar com Abraão, terceirizando o serviço, querendo dar ajudinha para Deus. Então, quem tem promessa de Deus não precisa de ajuda dos outros. Aleluia! Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Anda no caminho reto do Senhor, que Ele vai cumprir o que tem te prometido. Oh, meu Deus! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Sara, o texto vai dizer que ela estava ali por volta de 10 anos. Ao fim dos 10 anos, Sara agora dá brecha. Sara vai pegar Agar, vai entregar nos braços de Abraão para que ela venha ter um filho. E ela pensou que o filho ia ser dela. Aí a soberba entra em Agar. Aí começa a diversidade. Aí começa o problema. Quando nós queremos dar jeitinho nas coisas de Deus, meu irmão, o problema é imediato. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Ora, então somente oramos a esse Deus maravilhoso. E aí agora Agar, ela vai conceber e começa a desprezar. Aí Sara vai reclamar com Abraão. Aí Abraão fala para ela: a tua serva está nas tuas mãos. Aí o texto vai dizer que, né, Sara vai oprimir Agar e Agar vai dar destino. Só que lá no meio do caminho, o anjo do Senhor, quando Deus está no negócio, o anjo do Senhor aparece Agar e indaga Agar e fala para ela: vai, volta e humilha. Agar está certa ou está errada na história? Agar está certa ao ponto de vista humano, mas para Deus Agar está errada. Então volta e se humilha debaixo das mãos de Sara. Agar está certa aos seus próprios olhos, mas ela tem um anjo, manda ela voltar. O anjo ali é com letra maiúscula, ou seja, é o próprio Deus falando com Agar. E Agar volta e se submete ali agora a Sara. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Por causa de que esse problema? Por causa de que essa diversidade? Porque Sara não tem a disposição de orar que Ana tem. Ana está dentro de casa, está sendo escarnecida, está sendo zombada, mas Ana tem os joelhos que se dobram. Ana tem o coração voltado para Deus. Ela não vai terceirizar o serviço, ela vai dobrar o joelho, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai suplicar, ela vai rogar esse Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Deus! Mesma coisa é Raquel e Leia. Leia começa, né, a conceber filhos para Jacó. Começa, né, a dar filho, dá o primeiro, dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto. Aí Raquel, que também não tem a disposição de orar, que também não tem a sensibilidade de saber que Deus Todo-Poderoso tinha o poder e tem
de abrir a madre dela e fazer ela conceber, vai terceirizar o serviço também. Sim, meu Deus. Aí vai pegar a sua serva e vai dar para quem? Para Jacó. Aí começa a guerra, aí tem o filho. Aí a outra lá pega também, a sua serva também tem outro filho, e começa. Filho daqui, filho de lá. Aí daqui a pouco Léia concebe um filho. Mas eu não vejo a disposição de Raquel em orar ao Senhor. Vamos lá, na diversidade nós estamos aqui orar. Nós somos doutrinados nisso aqui. Aleluia. Praticamente todos os cultos estamos doutrinados nisso. Nós temos que orar. Nós temos que perseverar. O texto diz que Ana, ela perseverou. Perseverança não é orar hoje e amanhã deixar para lá. Perseverança é orarmos todos os dias. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vai dizer que a igreja primitiva fazia oração contínua pela vida de Pedro. Aleluia. Oração contínua. Aleluia. E obteve resposta. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E aí agora, Léia vai ter um total ali de 6 filhos homens e uma mulher, fora os da serva. Raquel também tem o seu filho, José, e os filhos da sua serva. Só não tem a disposição de orar. Só não tem, né, a sensibilidade espiritual de saber que esse Deus nos ouve. E eu estava no meu quarto hoje lendo essa palavra, e eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo que nessa noite ia ter uma mulher dentro dessa igreja passando por esse processo. Não sei da vida de ninguém, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo de Deus não se engana. Glória a Deus. E Deus falava: pergunta na igreja se a posição dela é a posição de Sara e de Raquel ou posição de Ana, mulher de oração. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Ana agora ela recebe através da oração o seu filho e o seu esposo, né, com o seu ritual ali de ir adorar ao Senhor. Ela vai falar, ele vai falar com ela. Se ela ia subir, ela falou: deixa eu primeiro desmamar o menino. E alguns estudiosos aí vão falar que por volta de 3 anos que a criança, né, vai se libertar ali da amamentação da mãe. E é por volta de 3 anos que Samuel ele é apresentado. E eu vejo essa história olhando para dentro da Bíblia. O voto que essa mulher fez, ela está como se estivesse apresentando as suas primícias do seu ventre, porque ela vai entregar Samuel aonde? No templo, nas mãos do sacerdote. As primícias eram entregues a quem? No templo, na mão do sacerdote responsável pelo templo. E é o que ela está fazendo. Ela está pegando e está dando o seu filho como primícia. Deus precisava que ela entregasse a Samuel, mas ela preferiu honrar a esse Deus. Primícia nada mais é do que nós honrarmos ao nosso Deus. Ele não precisa da minha e da tua primícia, ele não precisa, mas é o ato de nós honrarmos a esse Deus. E mostrarmos para ele como nós somos dependentes dele, mostrarmos para ele como a nossa situação diante dele. Aleluia. Eu estava vendo um pastor dando um estudo a respeito disso, até o pastor me indicou ele lá, o Luciano Subirati. Luciano Subirati falou que quando ele escreveu o livro, e ele botou no seu coração que o primeiro livro seria da esposa dele. E dali em diante, toda vez que a editora entregava, ele abria a caixa e falou: esse aqui é da minha esposa. A esposa dele precisava daquele livro, a esposa dele ia ler aquele livro, não. Por quê? Ela já sabia de tudo que estava por trás dos bastidores. Ela sabia de tudo, ela sabia o que ela lia, o que ele estava escrevendo, ele falando. Ela precisava daquilo, não, mas é um ato de honrar ela, de
falar para ela que ó, você é a melhor coisa que eu tenho na minha vida, você. E quando nós damos as primícias para o nosso Deus, para o Senhor é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Sua Deus. Bíblia diz lá em Provérbios 3, 10, se eu estiver enganado, honra ao Senhor. Honra, princípio de honra. Honra ao Senhor com as suas primícias, com os seus bens, com os seus bens. Honra, deixa eu ler aqui para não falar o texto errado. Glória a Deus. Provérbio 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honrar. Simplesmente honrar. Deus precisa da minha e da tua primícia. Deus precisa do meu e do teu dízimo. Deus precisa da minha e da tua oferta, não. Mas é uma questão de honra. E tem muitas das pessoas, eu lembro quando eu não era convertido, eu nunca tentei muito por esse lado de primícia, vou ser bem sincero, eu nunca tentei muito por esse lado de primícia, mas quando eu ouvi esse pastor falando, eu falei, meu Deus, que coisa tremenda é as primícias do Senhor. É você reservar. Aí eu até perguntei ao meu pastor, como é que é no dia de hoje que nós vamos entregar as nossas primícias? O pastor deu exemplo, né? Das compras. Que ele lá com a esposa dele, missionária Inês, ele faz primeiro as compras das primícias e depois faz as compras para dentro do seu lar. Está dando honra a Deus. E aí eu falei, aí eu buscando no estudo, aí vi, aí fiz uma pergunta lá no Google lá, aí um estudo me indicou, falando que eu tenho que pegar o meu salário bruto e dividir por 30 e dali tirar um dia e dar. Não que seja, né, uma obrigação como diz Noé, até porque ele está na época das colheitas, tem que esperar dar os frutos para ele semear e pegar, não é isso? E entregar ao sacerdote. Mas eu botei isso no meu coração, falei, Senhor, eu quero experimentar esse negócio. E eu sei que funciona. Eu sei que funciona. Quando nós honramos a Deus, Ele nos honra também. Aleluia. Não que eu esteja fazendo barganha com o Senhor. Caim e Abel. Um chega com a sua oferta, com as primícias, dá-lhe o de melhor. O outro se põe em primeiro lugar para ele, tira para ele em primeiro lugar e depois quer ofertar de qualquer maneira a casa do Senhor, a Deus. Eu fiquei olhando, fiquei até espantado com o texto. O texto vai dizer que Deus não deu nem confiança para ele. Não deu nem confiança. Imagina só, irmão, nós dobrarmos nosso joelho, falar com o Senhor e Deus nos desprezar por causa do ato errôneo da nossa parte. Ele tem prazer em nos ouvir, mas quando nós andamos certo. Agora, se nós errarmos, reconhecermos o nosso erro diante do Senhor, dobrar nosso joelho, Ele também nos ouve. Mas tem que ter a disposição de saber que errou. E ali, Caim chega cheio de pompa, cheio de altivez, cheio de soberba, cheio de arrogância, e fica frustrado. Fica frustrado. Servos de Deus tem que ter o coração contrito, quebrantado perante o Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ana, ela vai fazer esse voto. Ana, ela vai até o templo. Ela vai entregar, né, aquilo que ela tem de melhor, a primícia do seu ventre. Ana vai entregar o único filho que ela tem. Mas ela sabe que ela está honrando aquele que o honrou. Ela sabe que Deus vai honrar. Aí na oração de Ana ela vai falar: a que era Esther agora é mãe de 7 filhos, a honra do Senhor sobre a vida dela. Aleluia. Olha a honra do Senhor sobre a vida dela. E aquela que era fácil, que zombava, que escarnecia, agora está sem não ter mais nada. Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus.
Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu não consigo entender, irmão, não consigo entender. Servo de Deus, que está sempre falando na primeira pessoa do singular. Eu faço, eu sou, eu fiz, eu posso. Não consigo entender isso, irmão. Eu não consigo entender isso. Servo de Deus, ele tem que olhar, ó, olhando para Jesus, ao autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Esse Deus que nós servimos, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça também. Ele ama, mas ele é justo. Se nós errarmos, a justiça de Deus vai se manifestar. Não tem outro termo. Por isso nós temos que andar em sinceridade com esse Deus. E nos dias atuais, pelo menos da minha parte, vou falar da minha parte. É porque eu estou todo dia na rua, todo dia eu estou num lugar diferente. Eu vejo as coisas acontecer. E servo de Deus que não se posicionar contra o pecado, vai cair. Porque as facilidades são muitas. As facilidades são muitas. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E voltando para o tempo das primícias, quando Abraão é convidado pelo Senhor, que Deus pede a Isaac. Abraão, ele não vai titubear, Abraão não vai murmurar. Abraão pega o seu filho, pega os seus servos e vai em direção aonde Deus ali determinou que ele fosse. Chegando próximo do monte, ele fala para o seu servo: fica aqui, que eu e o menino iremos ali adorar e voltaremos. Ou seja, ele tem a certeza que Deus pediu, mas ele tem a certeza também, não se sabe como, que ele vai voltar com aquilo que Deus pediu. E por que Deus pediu a ele, né, aquilo que ele tinha de melhor? Que Deus é tão enfático que Deus falou: a mim dá o teu único filho a quem tu amas. É para machucar mesmo, não é? Ele me dá o teu único filho, aquele que tu amas. É para machucar. É para trazer desespero. Mas a palavra de Deus isso não fala. Mas por que Deus está pedindo? Segundo alguns estudiosos aí, vai falar que Abraão, quando Isaac nasce, Abraão começa a se relacionar mais com Isaac do que com Deus. Aí Deus vai botar ele na prova. Qual é o meu e o teu Isaac nessa noite? Com quem nós estamos se relacionando mais, né, do que com Deus? Eu já preguei isso aqui, eu falei isso aqui uma vez. Meu Isaac hoje se chama Prosegur. Meu Isaac hoje se chama Prosegur. Não porque eu quero, porque eu preciso. É diferente. Abraão, ele está se relacionando mais com o seu filho porque ele quer. Ele quer se relacionar mais com o seu filho. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme. Aí Deus vai botar ele na prova. Vai pedir o filho que ele ama. O único filho. Ou seja, a primícia de Abraão. Aí Abraão não questiona, Abraão vai. Chega no monte. Prepara tudo. Deita o menino. Mas quando eu e você temos sinceridade perante o Senhor, meu, providência de Deus acontece. Providência de Deus acontece. Eu não sei como é que você entrou por essas portas, eu não sei como é que está a tua diversidade, eu não sei o que você está passando, mas se você tiver sinceridade, tem o poder de Deus para te ajudar. Aleluia! Se você tiver sinceridade, tem o poder de Deus para te ajudar. Aleluia! Abraão prepara tudo. Lenha, voltar, prepara tudo. Quando Abraão vai chegar às vias de fato, aí vem o brado do céu: não faça tal coisa. Tenho visto. Deus ama. santo, aleluia.
Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Tem um cordeiro preparado. Aleluia. Para me redimir, para te redimir. Já está. Glória a Deus. Aquela cruz do Calvário. O cordeiro já foi preparado. O cordeiro já foi imolado. O Aleluia. cordeiro já foi crucificado para me salvar e para te salvar. Aleluia. O texto vai dizer lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 20, vai dizer que ele é a primícia daquele dos mortos. Para me redimir, te redimir dos nossos pecados, te redimiu naquela cruz. Redimiu dos nossos pecados. E muitas das vezes nós não conseguimos fazer, né? Ter essa concepção no nosso coração do feito de Jesus naquela cruz para nos salvar. Foi um preço muito alto que foi pago. Um preço muito alto. Aí tu vê aí nas redes sociais pessoas escarnecendo do Senhor. Pessoas escarnecendo. Quem fez aí né? Escarnecendo, zombando, xingando Deus, xingando o pastor, xingando a igreja, não quer saber de nada. Acho que eu falei, Deus é amor, mas é justiça também. Deus é amor, mas ele é justiça também. Abraão vai imolar, pronto para imolar. Deus fala, não faça tal coisa. O cordeiro aparece lá amarrado. E isso vai fazer a representação da vida da tua vida. Nós tínhamos uma dívida para pagar. Mas o cordeiro foi levantado na cruz do Calvário. O cordeiro foi levantado na cruz do Calvário. Pagou a minha e a tua dívida. Glória a Deus. Pagou a minha e a tua dívida. Aleluia. Uma dívida que não temos dimensão, não sabemos como, não tinha como, imensurável, não tem como pagar. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não é primogênito, é único, que é único. Para que todos aqueles que nele crescem não morram. Que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todos aqueles que nele crescem não viessem para perecer, mas ter a vida eterna. Que maravilha de Deus é esse. Que maravilha de Deus é esse. Deus não faz acepção de pessoas. Ele falou que amou o mundo, mas infelizmente o mundo não o ama. Alguns dentro, né, que estão inseridos no mundo o amam. A igreja de Cristo, aquele que reconhece que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos redimir. Mas a maioria não quer saber de Jesus. A maioria não quer saber dos feitos de Jesus na cruz. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, falar de Jesus, as pessoas zombam, escarnecem, porque não querem. Preferem andar nas trevas. A luz se manifestou, mas eles preferem andar nas trevas. E quem anda nas trevas não sabe o que vem pela frente, não sabe o que tem. O caminho é duvidoso. Tu não sabe, eu piso aqui, eu piso ali, tu não sabe. Mas quem anda na luz? O caminho é esse aqui, ó, reto. Aleluia! Glorificado seja Glória a Deus! Quem anda na luz? Quem anda na luz? Aleluia! Quem anda na luz chamado Jesus Cristo? Glória a Deus! Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Por isso é o motivo de nós orarmos, irmãos. Aleluia! O motivo de nós perseverarmos como Ana. Ana, ela tem um desejo contínuo de obter a resposta. E ela obteve. Será que nós nos últimos dias estamos tendo esse desejo contínuo da nossa salvação? Aleluia! Glorificado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu botei um propósito em casa, com a minha esposa, eu falei, vou botar um propósito aqui de fortalecimento espiritual, porque eu sei das minhas condições. Os irmãos já perceberam que eu só apareço na igreja no domingo. Eu sei das minhas condições. E se eu ficar esmorecendo, daqui o objetivo qual é do inimigo? Sai de quarta, sai de sexta, daqui a pouco está saindo no domingo, daqui a pouco está nas trevas. Mas em nome de Jesus, na minha casa tem propósito. Aleluia! Glória a Deus! Só que seja só domingo, mas na minha casa tem propósito de oração. 15 dias orando, faça um intervalo e Deus já me deu outro. Deus já me deu outro propósito. O quê? Presença do Senhor no meu ministério. Vai acabar esse propósito hoje. Quando acabar, vou esperar passar 2 dias e vou entrar de novo. Aquela presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos faz triunfar.
grandão, que era o cara, que era imbatível. Davi não olhou para Golias, a estatura de Golias. Davi olhou para o seu Deus. Aleluia. Davi olhou para o seu Deus. Aleluia. Aí quando Davi se dispõe aí para a batalha, quando chega lá, é escarnecido. Você? Não tem outra aí não? Tem não, sou eu mesmo. Sou pequeno, mas eu tenho a presença de Deus. Aleluia. A tua cabeça, tu vai cair. Glória a Eu Deus. não sei qual gigante que tem te afrontado, eu não sei qual gigante que tem te escarnecido. Aleluia. Mas você tem a presença. Vai na presença do Senhor. Vai na força da presença do Senhor. Glória a Deus. Vai na força da presença do Senhor. Aí quando Golias chega, Davi chega e é escarnecido. Aí ele entra no campo espiritual. Era tudo que Davi queria. Era tudo que Davi queria. Ele entrou, veio contribuir pelos deuses. Aí Davi fala, eu vou na força de Deus dos exércitos de Israel. Acabou ali. Davi derrotou o gigante ali. Primeiro na batalha espiritual. Porque não é um Deus como o nosso Deus. Aleluia. Não é outra rocha que nós conhecemos igual a Jesus Cristo. Aleluia. Não é um Deus como esse Deus. Davi já ganhou um combate ali, espiritual. Quando vai para o físico, só liquida a fatura. Porque tem presença de Deus. Aleluia. Tem presença de Deus no ministério de Davi. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse dia no trabalho lá, o culto de manhã, lá estava pregando. Jovem, novo convertido. Deve ter um ano de convertido. E as pessoas no trabalho procuram ajudar ele, que ele é um jovem interessado. Eu fico olhando assim. As pessoas assim amadurecem de uma tal forma rápida, igual eu falei para o pastor brincando. Pô, pastor, meus meninos estão crescendo, eu não estou nem vendo. Veja aí o Diácono Magno, o Diácono Romildo, os irmãos aí, Valdevânio. Quando pega o microfone, eu falo, que diferença, meu pai. Está crescendo. É a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus meninos estão crescendo, eu não estou nem vendo. Mas o que importa não é, o que importa é eles crescerem. Aleluia. O que importa é eles crescerem. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E aquele varão começou a pregar lá no serviço, a pregar, e olhando para ele assim pelos olhos espirituais. E ele dando lugar, falando com aquela autoridade, com veemência do Espírito Santo. Quando acabou, eu falei, varão, abracei ele e falei, ele pregou a palavra de Deus com a presença de Deus no teu ministério. Palavra de exortação, trouxe exortação. Tem muitos que não gostam, mas entre ele pregar e as pessoas não querem escutar, é problema de quem não quer escutar. Aleluia. Tem que pregar. Aleluia. Tem que pregar. E ele pregou ali aquela palavra ali, tipo assim, já me deu um levante. Na semana eu falei, opa, essa palavra aí. Aí no outro culto, eu não peguei 7 horas da manhã, estava lá eu de novo. Aí outra palavra, mais um levante. Aleluia. Aleluia. É de fé, glória e glória. Glória a Deus. É de fé, glória e glória. Coisa tremenda, irmão. Nós temos a presença do Senhor no nosso ministério. Coisa gloriosa, nós sabemos que nós temos um Deus. Ele atende às nossas petições como atendeu Diana. Não somente nós temos que honrar a esse Deus. Honrar. Saber, né, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Eu assento a mesa da riva, muito obrigado.